E aí, galera, aqui é o professor Pablo e agora vou querer dar minha opinião sobre o segundo turno das eleições à presidência. Mas não me leve a mal, não vou falar que voto nenhum, nem que voto em outro. Na verdade, eu fiz um texto que eu queria compartilhar com vocês. O texto é o seguinte: a mudança tucana, o sentimento antipetista e a real democratização do Brasil. Atenção, não tem jeito. A polarização de 20 anos entre o PT e o PSDB continua. A política brasileira tem como protagonistas esses dois partidos. Dois partidos híbridos, que sempre se ressignificam para fins eleitoreiros e que, por vezes, por isso, os torna difícil enquadrá-los politicamente. Neste segundo turno, porém, tem havido uma nuance expressa num diferente sentimento de mudança. Esses 12 anos em que o PT tem governado o Brasil provocaram um desgaste e um descontentamento. Nos últimos dias, nesse caso, por causa dos inúmeros escândalos de corrupção e também da atual apatia no crescimento econômico brasileiro. Nessa conjuntura, então, Aécio Neves, o candidato tucano do PSDB, se põe como porta-voz e líder do movimento antipetista e tenta construir a imagem de que ele representa a mudança. E muita gente tem, de fato, aderido a esse sentimento, fazendo com que o candidato ganhe força nessa reta final de campanha eleitoral. Mas vem cá, que mudança é essa? Mudança de quê? Mudança para o quê? Será que o sentimento anti-PT é tão forte a ponto de parcelas de nossa população passarem a acreditar que votar na mudança é votar no candidato de um dos partidos mais conservadores e reacionários do Brasil? Será que se esqueceram dos 8 anos da era FHC? Será que se esqueceram do governo que criminalizava os movimentos sociais? Será que se esqueceram do governo que arrochava os salários? Será que se esqueceram do governo que governava para apenas uma parte da população? Será que se esqueceram do governo que deixou o Brasil subserviente ao capital internacional, que comia na mão do FMI e que possuía uma dívida externa monstruosa? Será que se esqueceram das privatizações do patrimônio público a preço de banana? Será que se esqueceram dos muitos traços neoliberais do governo FHC? Será que se esqueceram de que em 2002 estávamos tão aflitos por mudanças sociais que votamos no primeiro presidente operário da história brasileira? O Brasil não votou em Lula apenas pela alternância de poder. O Brasil votou em Lula porque naquela época ele simbolizava mudanças sociais. Para que o Brasil deixasse sua política de governo conservadora e elitista de lado e para que fizesse uma real mudança de postura, um projeto que privilegiaria os mais carentes e os mais pobres, sem esquecer-se do desenvolvimento econômico e de uma autonomia maior em relação ao mundo. Muita coisa aconteceu. O PT tentou apostar no modelo que teria o foco em programas sociais, de transferência de renda à população mais pobre, por exemplo, a questão do Bolsa Família, mas sem romper com os grandes banqueiros e capitalistas. Esta proposta política, social e econômica, por mais que possa se fazer várias críticas a ela, gerou grandes mudanças em relação ao governo tucano, ou seja, do PSDB. Milhões de pessoas saíram da linha da pobreza e da miséria. O Brasil passou a ser a 7ª economia do mundo. O Brasil passou a ser credor da economia internacional e passou a possuir, por isso também, uma maior autonomia na política externa. Mas aí você pergunta, tá, se mudou tanto assim, por que é tão forte hoje o sentimento antipetista e de mudança ainda? Explicaria por 2 razões. A primeira nem tão importante assim, mas que infelizmente ainda existe. Primeiro, o ódio de classe. Muitas pessoas adeptas de uma política mais reacionária odeiam ver o pobre conseguindo mais renda, principalmente através do governo, que é sustentado com seus impostos. Adeptos de um liberalismo e individualismo feroz não pensam no bem comum da coletividade. Segunda razão, e a principal no meu ver, o PT é o governo hoje
E mais, ele representa a cara da política dominante no Brasil. Política que não tem representado os anseios populares. E aí está a grande falha no modelo lulista. Pensou-se em criar um estado de bem-estar social, tendo como foco a transferência de renda e o acesso à oportunidade de crescimento social. Mas, do que adianta um acréscimo de renda se não há saúde, educação, transporte e segurança de qualidade? Pobreza não se trata apenas de falta de renda, mas falta de dignidade dos serviços que um país presta ao cidadão. Nesse sentido, o PT fez mal em não tentar fazer uma revolução nos serviços públicos. O sucateamento e a precarização desses serviços e a prática do patrimonialismo observado em tantos casos de corrupção e a falta também, principalmente, de autocrítica para assumir no peito seus erros, passou um ar de prepotência e arrogância. Ou seja, o PT também é responsável pelo seu sentimento antagônico. Por mais que o PT tenha tentado mudar o foco do Estado brasileiro para os mais pobres, o fez utilizando das mesmas armas de qualquer outro partido político, o velho pragmatismo político brasileiro, a barganha da velha política que chamam de governabilidade, mas que gera corrupção. Muitas pessoas estão tão fatigadas desse modelo político que tentam dar um rosto para canalizar seu descontentamento. E esse rosto hoje, infelizmente também, ou felizmente não sei, é o rosto do PT e da Dilma, sucessora de Lula, que não conseguiu ter o mesmo carisma dele e o mesmo desempenho econômico hoje, principalmente na área econômica. O povo sim quer mudança, mas a falta de perspectiva real dessa mudança política faz com que uma grande parcela da população que é despolitizada jogue toda essa frustração nas costas de um partido, de uma presidente, esquecendo-se de tudo para apostar na simples alternância da presidência, não importando quem seja e a qual partido político e projeto de país pertença. O que é certo é que a mudança pregada por Aécio Neves e o PSDB é meramente eleitoreira. Vá para São Paulo, por exemplo, um reduto tucano há décadas e verá que não há mudança de nenhum tipo de proposta. Não há mudança ali. A alternância de poder até pode ser democrática, mas não significa estritamente uma democratização. O país está farto dessa democracia representativa que representa, na verdade, a si mesma e aos financiadores das suas campanhas. O Brasil quer e precisa de uma democratização ampla que recomeçou em parte, sim, com o governo petista, mas que carece ainda e muito de uma continuidade real. E a total democratização só virá com uma reforma política profunda e de participação popular, para que a democracia passe a ser menos indireta e mais participativa. Se isso não acontecer, iremos ficar para sempre, mas para sempre, fadados em nossas eleições, escolhendo apenas o candidato ou projeto político menos problemático, ou então, como muitos, seremos enganados por um ideal utópico de mudança, quer seja tucana, quer não. Continuaremos alimentando através do nosso miserável voto a mesma velha política pragmática brasileira, que por mais que haja diferenças ideológicas aqui e acolá, sempre representará a busca e a manutenção do poder através e pelo poder. Ou seja, não adianta PT, não adianta PSDB, não adianta se não houver uma reforma política já. Essa é a minha mensagem. Abraço, pessoal.